Bom dia, sexto ano, meus queridos professores, alunos. Eu aqui de novo. Então, agora nós teremos uma aula de eletivas. E eu estava muito ansioso por essa aula, porque nessa aula iremos falar sobre como lobos mudam os rios. Então, bora lá. Quais são os objetivos de hoje, então? Hoje nós iremos dialogar sobre a importância de preservarmos a fauna de nossa floresta. Então a gente já falou da floresta em si, mas agora nós vamos falar principalmente dos animais, a importância dos animais para a nossa própria existência mesmo. E aí, as habilidades novamente. Competências socioemocionais, empatia, para a gente conseguir observar os bichos aí com um outro olhar. Cidadania, para a gente saber que a gente tem que exercer isso de forma cidadã, com colaboração aí com as outras pessoas, certo? Porque é só assim que a gente vai conseguir atingir um futuro sustentável, sabe, gente? Não dá para a gente conseguir, eu quero um futuro sustentável sozinho, só para mim. Não tem como. Ou ele é sustentável de forma geral, ou ele não é sustentável. E aí, na aula anterior, vamos relembrar o que nós vimos. As florestas não geram apenas riquezas patrimoniais, mas também podem abrigar diversas riquezas biológicas e até com potencial para curar doenças, tipo aquela unha encravada lá. Pode ter algum medicamento aí dentro da floresta que pode ajudar a gente com a nossa unha encravada. Uma espécie gera impactos em outros seres e até mesmo em todo o ecossistema. Ou, vamos simplificar? Está tudo conectado, essa ideia aí nós vamos trabalhar bem hoje. E os rios voadores, lembra dos rios voadores? Então, eles são muito importantes para o abastecimento de água, tanto na região sul quanto na região sudeste, que olha só onde nós estamos aqui. E aí, gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, pensando aí na questão dos rios voadores, olha só. Se vocês repararem, todas essas áreas amarelas aí são desertos. E aí, traçando uma linha imaginária aí, mais ou menos onde está o trópico de Capricórnio, você consegue perceber que essas áreas, nessa linha, tem um deserto bem grande. Porém, ali o deserto da Patagônia, né? O Kalahari e o deserto Vitória na Austrália. Mas a região sudeste, mas a região sudeste ali não tem deserto, a região sudeste do Brasil. Por quê? Justamente por causa da Amazônia. Ou seja, se a gente continuar com esse progresso aí de destruir a Amazônia, infelizmente nós vamos avançar com o processo de desertificação da nossa região aqui. E eu não sei vocês, mas eu não gostaria de morar num deserto. E aí, nesta aula, vamos falar como as espécies estão conectadas. Então, nós temos o mar aí e a floresta. Tudo isso está conectado. Então, vamos conversar aqui, ó. Normalmente, procuramos a diferença entre nós e todos os outros animais em um âmbito individual. Nós queremos acreditar que há algo de especial a meu respeito sobre meu corpo e meu cérebro que faz de mim superior a um cão, um porco ou um chimpanzé. Mas a verdade é que no âmbito individual sou vergonhosamente semelhante a um chimpanzé. Esse aqui é um trecho do grandioso historiador Yuval Noah Harari. Então, a nossa pergunta inicial é: qual a sua opinião sobre essa frase do Yuval Harari? Vamos pegar aqui um minutinho e já voltamos.
É isso aí, obrigado pela participação, muito caloroso aí, maior bom dia para vocês. Aqui temos o comentário, cadê, gente? Aqui, professora Edna comenta que o clima humano e seus historiadores, que ela está falando essa relação entre o clima e a gente, porque, querendo ou não, gente, a gente não consegue influenciar o clima de uma forma tão simples assim. Normalmente a gente faz isso sem querer, emitindo aí uma tonelada de CO2, que aí acaba influenciando de uma certa forma o clima. E nisso, nós somos muito semelhantes aos animais. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino animal. E vamos perceber isso com a nossa aula agora, falando principalmente aí de vários bichos de diversas espécies diferentes. Então, vamos começar aqui. Primeiro, o que é fauna, gente? Então, fauna é um termo que utilizamos para representar os animais de uma determinada região. Um bom exemplo é a fauna australiana, que daremos uma olhadinha agora, não só porque é interessante, mas porque... Opa, eu fiz errado aqui. Então, olhem essa imagem aqui. Nessa imagem nós temos diversos animais da fauna australiana, que é considerada uma fauna bem diferente, porque aí tem o canguru, tem koala, tem alguns animais peçonhentos, ou seja, que são muito perigosos. E nesse sentido, a Austrália acaba pegando até uma fama de um dos lugares mais perigosos do mundo por causa da fauna dela, que é bem diversificada. Mas você já parou para pensar que o Brasil também tem esse tipo de fauna? Nós temos, por exemplo, o tamanduá, que é um animal bem estranho, tão estranho, por exemplo, quanto o ornitorrinco. Então, essa ideia aqui é a gente também valorizar a nossa própria fauna, que também é bem diferente, bem interessante. E aí, vamos lá, gente. Abelha, é isso mesmo. Vamos começar falando de abelha, por que não, né? O que você sabe sobre a importância das abelhas, gente? Um minutinho e a gente já volta. Sensacional, gente, muito bom, muito obrigado. Então, várias pessoas aí comentando a questão da produção de mel, que, gente, é uma delícia o melzinho. Aí também temos a questão da polinização. A professora Célia comenta que elas equilibram o meio ambiente. A professora Vera, a abelha poliniza as plantas para dar bons frutos, é isso mesmo, essencial. Professora Vera, muito obrigado, é essa a ideia aí. A gente vai falar dentro dessa questão mesmo, como as abelhas influenciam a nossa vida. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, um estudo publicado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, faz um alerta. Muitas espécies de plantas e animais não sobreviveriam se as abelhas estivessem ausentes. Olha só, gente, é exatamente essa importância aí que a professora Vera colocou aqui pra gente. Mas por que seria assim? Os insetos são os maiores responsáveis pela polinização, que é responsável pela produção de diversos tipos de frutos, sementes, grãos, bagas e que, por sua vez, são responsáveis pela alimentação de incontáveis espécies. Olha só, incluindo a nossa. Nós teremos um vídeo bem curtinho para falar sobre isso. Bom dia, pessoal. Hoje, 20 de maio, é o Dia Mundial das Abelhas. Esse bicho que muita gente tem medo por causa do ferrão e até deve se perguntar por que inventaram um Dia Mundial das Abelhas, mas fato é que as abelhas são super importantes
e por isso que o Programa Mundial de Alimentos da ONU me convidou para gravar esse vídeo. Primeiro é importante dizer que geralmente a gente só conhece aquela abelha amarela e preta, mas que existem mais de 20 mil espécies, 200 só no Brasil, e que nem todas elas têm ferrão. No Brasil, por exemplo, a gente tem pelo menos 250 espécies de abelhas nativas sem ferrão que produzem mel. Mas mais importante que o mel é o fato de que as abelhas são os principais agentes de polinização. A polinização é uma das etapas da reprodução das plantas. É a polinização que garante a formação das sementes e frutos. Sem as abelhas não existiriam muitas espécies de plantas e vegetações naturais, mas ainda mais importante é que sem as abelhas não existiriam muitos dos nossos alimentos. Para vocês terem uma ideia, a FAO estima que 1/3 da alimentação humana dependa direta ou indiretamente da polinização por abelhas. Café, laranja, maçã, tomate, berinjela, melão, maracujá, morango, são algumas que eu posso citar. A grande questão é que a agricultura convencional praticada hoje, baseada em monoculturas extensivas e uso intensivo de agrotóxico, está matando as abelhas e ameaçando a própria produção de alimentos. No Brasil, dados recentemente publicados pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos demonstram que aproximadamente 75% dos alimentos que consumimos dependem da polinização, sendo que 80% desse serviço é realizado pelas abelhas, o que representa um valor econômico de mais de 40 bilhões de reais. O Dia das Abelhas é uma ótima oportunidade para a gente pensar a forma como nos relacionamos com esses insetos, a forma como concebemos a agricultura e principalmente a origem dos nossos alimentos. Então, pessoal, olha só como dependemos de um bichinho desse tamanho. Essa é a nossa dependência com relação aos outros seres que vivem aí no nosso planeta. Mas não são só as abelhas. Vamos lá? Anfíbios. Sim, isso mesmo. O Brasil é o país que possui a maior variedade de anfíbios do mundo. Para se ter uma ideia, são 887 espécies descobertas até o ano 2010. Isso sem incluir as que talvez nunca sejamos capazes de conhecer devido à destruição de nossas florestas. Tudo bem, mas qual é a importância dos sapos, salamandras, rãs, pererecas, gias e cobras cegas? Cobra cega é um anfíbio, não é nem cobra. Os anfíbios são importantes indicadores ambientais devido à sua sensibilidade à qualidade do meio ambiente. Por exemplo, a qualidade do ar, da água. Por isso, quando a gente constata o desaparecimento de algumas espécies de anfíbios, temos o indicador forte de que temos problemas ambientais. Então, até anfíbios, sapos aí, que as pessoas às vezes jogam sal. Não joga sal no sapo, gente! Tem a ver com a questão de qualidade do meio ambiente. Mas, vamos falar de outro bichinho aí. Olha só, gente, que coisa mais linda. Nós estamos vendo a anta. É o maior mamífero terrestre da América do Sul. Também é conhecida como jardineira das florestas. Já ouviu esse termo aí? A anta é a jardineira das florestas. Por quê? Porque ela tem uma capacidade muito grande de dispersar sementes. Ou seja, ela come algum alimento aqui, vai lá e solta seus resíduos em outro lugar. E aí, essa planta ela consegue se espalhar e produzir mais plantas. Essa característica faz com que a anta seja de suma importância para a preservação da biodiversidade. Ou seja, ela auxilia as plantas a se reproduzirem. Então, veja como as coisas estão bastante conectadas. Você tem a questão da anta, né, espalhando as sementes. Nós temos a abelha que poliniza essas plantas. E nós temos os anfíbios que indicam como que está a situação do meio ambiente. Mas não é só isso. Gente, vocês sabiam que até os cupins são importantes? Isso mesmo. Professor, até o cupim? Sim. Um estudo publicado em 2019 pela Science demonstrou que os cupins são capazes de aumentar a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, eles tornam o solo mais produtivo e eliminam aí algumas coisas que não deveriam estar no solo. Além disso, eles aumentam a umidade do solo, porque, como a gente sabe, eles fazem uns caminhozinhos, as casinhas dele, e isso faz com que o solo consiga absorver mais água.
além de auxiliarem na sobrevivência das mudas de plantas. Isso se torna ainda mais importante, olha só, isso aqui é importante, no período de seca. Por quê? Com as mudanças climáticas, esses períodos de seca podem se intensificar, e aí os cupins eles podem auxiliar para que a terra consiga reter mais umidade. Olha só, gente, até o cupim. E aí, outro bicho aqui é esse maravilhoso peixe-boi. Olha o tamanho desse bicho, gente. É o maior mamífero de água doce do Brasil. Uma das questões mais importantes desse animal, dentro da questão ecológica, está em sua urina e em suas fezes. Eca! Não, calma aí, vamos por parte para a gente entender isso aqui. A floresta amazônica representa um ecossistema bastante delicado porque as águas são ácidas e têm poucos nutrientes. Mas aí que entra o peixe-boi, porque os peixes-bois são, no entanto, capazes de prover nutrientes fertilizando a água, através da sua urina e das suas fezes. Aí nós temos o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar da região, ou seja, muitas espécies se alimentam do fitoplâncton. E do que o fitoplâncton se alimenta? Exatamente, dos dejetos do peixe-boi. Outra função muito importante do peixe-boi é que ele atua como controlador biológico de plantas aquáticas, ou seja, as plantas não podem crescer muito, porque senão isso dá desequilíbrio ambiental. Quem que ajuda disso? O homem? Não, o peixe-boi. Então, essa é a ideia aqui de como está tudo conectado. Às vezes você não dá importância. Gente, peixe-boi, qual que é a importância do peixe-boi na preservação? Não, vamos matar porque a gente pode usar a carne, a gente pode usar o óleo. Não. Todos os animais, eles vão tendo uma grande importância aí dentro da preservação ambiental. E nós teremos no final, gente, um vídeo espetacular, prometo para vocês que é muito bom. Aliás, já peço desculpas de antemão, porque nós não temos como conseguir passar esse vídeo dublado, ele será legendado. Mas, na tarefa de vocês, eu coloquei uma versão dublada para vocês assistirem. Então, aí vocês vão ter acesso, quem tiver dificuldade em pegar o vídeo legendado, já terá acesso depois ao vídeo dublado bem fácil, é só procurar no YouTube também, quem quiser. Óbvio. E aí, outra espécie, a onça, é isso mesmo, gente? Porque a onça não é apenas pintada, mas também é considerada uma espécie guarda-chuva. Hã? Eu não entendi isso, professor. Sim, porque imagina que ela está no topo da cadeia alimentar. Gente, olha o tamanho da onça. Ela caça o que ela quiser, até a gente. Então, ela está no topo da cadeia alimentar. Por isso que, imagine um triângulo. Imagine um triângulo. Ela está no topo desse triângulo, ela forma um guarda-chuva em cima das outras espécies. Por quê? Garante o controle das populações das outras espécies. A onça-pintada está presente em quase todos os biomas brasileiros. Vai da Amazônia até a Mata Atlântica, que fica aqui na nossa região sudeste, ou ficava, né? Se a gente não continuar assim. Nas regiões onde ela foi extinta, constatou-se um aumento, com alguns exemplos aí, no número de capivaras e, consequentemente, dos carrapatos, aumentando o número de doenças. Olha só essa influência de uma espécie sobre a outra. Você eliminou as onças em alguns lugares, as capivaras aumentaram, e aí, consequentemente, aumentou o número de carrapatos. E convenhamos, gente, ninguém gosta de carrapato. Carrapato é perigoso. Por isso, ele tem que ter uma população controlada. Não é também eliminar, porque aí a gente pode gerar outros tipos de consequências. É sempre essa ideia. Equilíbrio. E, querendo ou não, gente, equilíbrio faz parte da vida. Agora, qual espécie aí você pode comentar aí para a gente que auxilia aí na sobrevivência uma das outras? Vamos lá, um minutinho e já voltamos.
Aí, já comentaram aí, a borboleta, é isso mesmo, até coloquei a imagem para a gente lembrar, né? A borboleta também é responsável pela polinização. É claro que as abelhas correspondem a uma parcela muito maior, mas a borboleta também faz esse trabalho. E aí, a professora Célia comenta, cada um tem seu papel na natureza. A professora Ivaneide traz o comentário do João Paulo e ele diz que ajuda as plantas. A professora Eliane comenta dos líquens. Sensacional, gente, sensacional. E muito obrigado. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, porque agora chegou o momento máximo, gente. Vamos conhecer agora a importância das cascatas tróficas. Você já sabe o que é cascatas tróficas? Dá uma olhada aí. Ó. Uma cascata trófica tem a ver com a influência de um animal sobre o outro. Porque os animais têm hábitos alimentares, né? Eles comem coisas e alguns animais comem coisas parecidas. Quando os animais comem coisas parecidas, a gente chama isso de nível trófico. Mas vamos assistir o vídeo e a gente já volta. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the... Gente, então, eu me solidarizo completamente com vocês, eu sou completamente míope e eu consegui perceber aí também que estava meio difícil de enxergar. Eu peço desculpas já, porque esse vídeo a gente só conseguiu autorização para passar a versão original, que é uma versão americana. Então, a produtora americana nos concedeu autorização. Relembrando novamente, na tarefa eu coloquei a versão dublada que vocês têm acesso. Caso alguém queira assistir, você pode procurar no YouTube Como Lobos Mudam os Rios.
que é um vídeo espetacular. Então ele vai falando como os lobos conseguiram transformar toda a fauna do parque de Yellowstone lá nos Estados Unidos. Imagine que os lobos estavam quase acabando, eles reinseriram lobos no lugar, isso mudou o comportamento das outras espécies e fez o parque ressurgir completamente. Você quer saber exatamente como isso aconteceu? Nós teremos o vídeo em nossa tarefa. Gente, muito obrigado. Nós temos aqui a Ana Júlia, que comentou com a gente aqui, mandou uma mensagem para mim. Professor, vamos fazer cartazes para publicar aí, falar sobre o meio ambiente? Falei, Ana Júlia, ótima ideia, vamos fazer sim. Aí nós temos algumas ideias para vocês, tá? Os slides vão estar no repositório. Gente, não esqueçam de avaliar a nossa aula, isso é muito importante para a gente. Muito obrigado, vocês são sensacionais, foi um prazer estar aqui. Para garantir a segurança no